Olá, muito bom dia ainda. É com grande honra que estou aqui hoje presente. Gostaria, antes de mais, de agradecer também à Comissão Organizadora e à Comissão Científica por este convite e também ao enfermeiro Sérgio Branco, presidente do nosso Congresso, e ao presidente, então, do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Sul. Antes de mais, para além de eu já ter sido apresentada e toda a minha vivência como enfermeira, antes de mais eu também gostaria de justificar o porquê deste convite. Portanto, eu trabalhei praticamente 12 anos numa área de urgência, cuidados intensivos, e toda a minha formação foi baseada neste sentido, em cuidados intensivos, em salvar vidas. Fiz parte também de uma equipa de emergência intra-hospitalar e até que resolvi tirar a especialidade de reabilitação, porque realmente reabilitação acho que era uma mais-valia para os meus doentes de cuidados intensivos. E recentemente, há cerca de 1 ano e meio, tive o convite para trabalhar exclusivamente como enfermeira de reabilitação. E realmente no meu primeiro dia cheguei ao serviço e disseram-me assim: muito bem, seja bem-vinda e vai começar então a prestar cuidados de reabilitação numa unidade de cuidados paliativos. Eu não sabia isto, não sabia que ia para uma unidade de cuidados paliativos e sou-vos muito sincera. Foi um choque para mim passar de uma área de cuidados intensivos para uma área de cuidados paliativos e que hoje eu reconheço que realmente era o desconhecido que eu tinha por cuidados paliativos. E então, no primeiro dia, logo os colegas foram realmente muito agradáveis, fizeram uma recepção e apresentaram-me todo o serviço, até que eu, ao meio do turno, eu disse: qual é a altura em que vocês avaliam os sinais vitais? E eles olharam para mim com grande dúvida e disseram: mas com que finalidade é que vais avaliar os sinais vitais em doentes paliativos? Para provocar dor? Qual é a tua finalidade? Qual é a finalidade que vais avaliar os sinais vitais? Para ti ou para o doente? Então fui para casa e refleti sobre esta minha questão que me fez despoltar algum conhecimento e alguma pesquisa por cuidados paliativos. Tirei então o curso que a Ordem dos Enfermeiros me permitiu, desde já obrigado, e tirei o curso básico de nível A dos cuidados paliativos. Portanto, eu venho aqui falar hoje, essencialmente, de toda a minha experiência nesta área, para vos conseguir também despertar tudo aquilo que me foi despertando ao longo deste ano e meio. Vamos falar aqui um bocadinho de cuidados paliativos versus, ou não, de cuidados intensivos, do conceito da terminalidade, do sofrimento, dos dilemas éticos tão importantes e tão vividos por nós e, essencialmente, vocês que devem estar mais numa área de urgência e cuidados intensivos, a dignidade em fim de vida que eu só consegui perceber bem nos cuidados paliativos e a aceitação da morte como um processo natural. Portanto, será que cuidados intensivos e cuidados paliativos são assim tão distantes, são assim uma área tão distante? Pois é realmente os cuidados intensivos são o hipno do processo da ciência e da técnica na medicina e que simbolizam realmente os esforços para salvar a vida humana. Nas unidades de cuidados intensivos trabalham essencialmente os médicos e os enfermeiros que dizem serem eles os mais treinados tecnicamente e mais sofisticados para a preservação da vida a todo o custo. Mas nos cuidados paliativos temos realmente médicos e enfermeiros, mas que são mais treinados ao nível da comunicação. São aqueles que tratam o sofrimento do ser humano e aceitam a morte como um processo natural. E será que depois destas duas definições, a conclusão a que eu cheguei é que não existe esta distância entre estas duas áreas, mas sim pelo contrário. Existe um objetivo comum, um objetivo ao qual eu cheguei a esta conclusão. Ambos tratam os doentes mais graves do sistema de saúde. Lidam todo o dia com a terminalidade. E realmente a prioridade da prática nos cuidados intensivos é realmente salvar vidas, é aquilo que fazemos nós diariamente, foi aquilo que eu fiz ao longo da minha vida toda. Mas realmente eles prolongam a vida, os cuidados intensivos prolongam a vida. E será que não é possível, a partir de agora e de sempre, haver um conforto na qualidade de vida? Portanto, cheguei à conclusão que realmente eles são completamente compatíveis e, aliás, eles são completamente complementares. É necessário começarmos a proporcionar uma morte digna aos nossos doentes e uma morte tranquila nos cuidados intensivos. Portanto, eu, a partir desta conclusão, comecei a despraticar aqui um bocadinho as normas relativamente aos meus cuidados. Comecei a perceber que realmente a enfermagem ainda tem muito para dar a este tipo de doentes.
No hospital costumam dizer, é um doente terminal, vamos enviar para paliativos. Não tem mais que 6 meses de vida, vamos enviar para paliativos. E realmente quando não existe nada a fazer na medicina, aquilo que normalmente a gente diz, infelizmente, é que vamos enviar o doente para cuidados paliativos. Mas o cuidado paliativo surgiu então a Lei das Bases dos Cuidados Paliativos em 2012 e realmente definiu que os cuidados paliativos são realmente essenciais nos cuidados intensivos. O que é que isto significa? A palavra paliativo surgiu do latim, do pallium, que significa que é colocar um cobertor, um manto, por cima de alguém. Era o cobertor que se colocava nos cavaleiros, nos dias de tempestades, para o proteger. E foi a partir daí que eu então comecei a fazer cuidados paliativos. Comecei realmente a ter um cuidado de proteção para todos os meus doentes. E estes cuidados paliativos são aqueles que tratam realmente o sofrimento nas suas dimensões. Portanto, é a natureza de uma doença grave, incurável e fora da possibilidade de tratamento e de controle. É realmente aquilo que ameaça a continuidade da vida e está em progressão naquela pessoa e que inexoravelmente vai levá-la à morte. Portanto, quando eu falo desta definição longa do que é o sofrimento, eu estou a falar da terminalidade, que normalmente as pessoas pensam que terminalidade tem a ver com tempo. Não tem a ver com tempo. Tem menos de 6 meses. A terminalidade não tem a ver com esse tempo. A terminalidade realmente diz respeito à doença grave que está a progredir e seguindo o seu curso natural e que vai levar a produzir as tais tempestades, aos quais nós chamamos o tal sofrimento. A doença é realmente uma abstração da realidade. A doença é aquela que a gente encontra nos livros, no microscópio, nas revistas, nas publicações. Mas quando a doença encontra o ser humano, esta vai produzir uma melodia única, uma melodia ao qual nós chamamos o sofrimento. E este sim, o sofrimento é vivido por cada ser humano, porque cada ser humano é único. E quando falamos em sofrimento, podemos falar em 5 aspectos diferentes. Eu sei que só estão 4, mas como eu gosto de praticar aqui um bocadinho as normas, vou falar em 5 dimensões. O sofrimento físico é aquele que provoca barulho, é aquele que realmente nós tratamos, é aquele sofrimento que tanto tratamos em cuidados intensivos como em cuidados paliativos. É aquele que nós tratamos como uma urgência. Porquê? Porque há risco de vida. É, portanto, o controle dos sintomas. E quando passamos por uma dimensão emocional e psicológica, esta sim é complexa. Esta sim é aquela que... Enfermagem é fácil. Eu penso isso, a enfermagem realmente é fácil. O que é difícil é realmente a psicologia. E cada ser humano, neste momento, ele vai expressar, neste momento, a consciência da sua própria finitude. Porque todos nós aqui sabemos que vamos morrer um dia, ok? Não é surpresa para ninguém. Pois não? Ninguém ficou surpreendido por isso. E é nesta altura que os nossos doentes, quando têm noção da sua finitude, são aqui que eles começam a sofrer desse ponto de vista emocional. E quando chegamos à dimensão social, eu aqui então divido em 2. Há a dimensão social, que a doença grave e incurável vai provocar nesta pessoa. Pessoa é essa que é pai, mãe, tem uma profissão, filho, avó. Tudo isto vai provocar alterações do ponto de vista social. E eu agora questiono-me e abro aqui um ponto. E a nível familiar? É que nunca ficamos doentes sozinhos. Nunca ficamos doentes... Nós ficamos doentes com a nossa própria família. Todos nós temos uma família. Fazemos parte dessa família. E depois tornamos-nos um doente dessa família. E quando morremos, o que é que fica? Fica um buraco. Que ninguém trata. Que ninguém cuida. E cabe-nos a nós, enfermeiros de cuidados paliativos e, espero eu algum dia, enfermeiros de cuidados intensivos, começarem a tratar esta dimensão. E depois temos a dimensão da espiritualidade, que espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Portanto, muitas vezes a religiosidade é aquilo que nós conseguimos para atingir essa espiritualidade. Portanto, a espiritualidade é quando nós encontramos o porquê da nossa existência. Uns encontram através de Deus, outros encontram através do universo, portanto, nada está errado.
E então os cuidados paliativos vão realmente tratar o sofrimento nestas dimensões todas. Ao contrário daquilo que muitas vezes as pessoas dizem, que cuidados paliativos nada têm para fazer, pelo contrário. Nós trabalhamos muito, mas trabalhamos noutro tipo de vertentes. E eu, como enfermeira, não posso ficar frustrada porque o meu doente tem uma doença que é incurável. Porque se eu me formei enfermeira, eu formei-me enfermeira para cuidar das pessoas. Portanto, e recentemente, vou agora dizer que eu continuo apaixonada por intensivos, é verdade, mas realmente já tive a oportunidade de ver o que é paliativos. E há cerca de 1 mês e meio tive a oportunidade de voltar novamente para os cuidados intensivos, não para o Hospital de Cascais, mas para outra instituição, e realmente a minha maneira de ver um doente em cuidados intensivos, quando muitas vezes já é um doente que nós tratamos e temos consciência que é um doente de cuidados paliativos, a nossa ação vai ser completamente diferente. Porque muitas vezes, quando nós enfermeiros tratamos a doença, não tem nada de errado nós tratarmos a doença. Agora nós temos que perceber o que é que nós queremos para nós próprios, se é tratar a doença ou se é tratar o próprio doente. E então este senhor, que tem de idade de 82 anos, com um diagnóstico de um adenocarcinoma primário do pulmão, em estadio 4, foi operado. Foi operado, tudo correu linearmente, mas logo à partida verificaram que ele era um doente já paliativo. Ele vai a uma consulta e quando falamos nisso temos que tentar perceber o que é o tempo para estes doentes. Será que nesta consulta que ele até se arranjou, pôs uma camisa nova, fez a barba, o tempo para ele é importante? Ele não está aqui para desperdiçar tempo porque já sabe que tem uma doença terminal. E será que estes 15 minutos de conversa que ele teve com o médico, será que estes 15 minutos vão ser os 15 minutos que ele queria ter? Pelo contrário, nesses 15 minutos ele vai ter que falar e o médico vai ter que falar. E será que a pessoa que está do outro lado vai lhe dar o tempo que ele precisa? Muitas vezes não. Portanto, temos diferentes personagens desta cena em que ele não tem tempo a perder. E ele também não tem tempo para desperdiçar para quem não lhe dá tempo. Portanto, é necessário muitas vezes termos noção daquilo que dizemos aos nossos doentes e que eu dizia muitas vezes em cuidados intensivos. Vai tudo dar certo, vai tudo correr bem. Quando está escrito nos nossos olhos que está tudo a correr mal. E o doente sente, e é isso que temos que marcar a diferença a partir de agora. Este doente entrou com alguma dificuldade respiratória, é certo. Foi auscultado, tinha uma estase, acabou por fazer, iniciou oxigênio-terapia, fez furosemida, hidrocortisona e fez cinesioterapia. Trataram o sofrimento físico dele, ele melhorou. Mas como foi observado pelo intensivista e pelo cirurgião, resolveram fazer um ataque. E nesse ataque, verificaram então que ele tinha um derrame pleural e um derrame pericárdico. E o que é que o intensivista faz? Independentemente do prognóstico que toda a gente já sabia. Passado 4 horas temos o doente ventilado, sedado, analgesiado e com uma imensa vontade de falar. Ele progrediu, até evoluiu do ponto de vista favorável e neste momento ele até já está aqui com uma VNI. E temos então aqui a presença de uma colega nossa que também trabalha em cuidados intensivos, mas também é apaixonada por cuidados paliativos e que lhe proporcionou um papel. Nesse papel ele disse, deixem-me morrer, eu preciso tratar de assuntos. Escreveu todos os assuntos que precisava de ter e de resolver. E até que numa reunião normal com o médico, com o cirurgião, eu e a minha colega, que também somos apaixonadas por paliativos, dissemos o que é que estávamos a fazer a este doente. Ele colocou um dreno torácico, colocou um dreno pleural, um dreno pericárdico. E o que é que estávamos a fazer a este doente? Graças a Deus que os médicos tomaram consciência e permitimos uma morte digna a este doente. Ele, passado 4 dias, faleceu junto da família num quarto do hospital, mas perto da família. Portanto, caros enfermeiros, somos muito mais que um corpo e muito mais que uma dimensão biológica. Claro que perante isto nós todos os dias nos deparamos com esta reflexão e surgem tal os dilemas éticos que são tão importantes. E será que não temos muito mais conhecimentos sobre a biologia humana e que nos permitam prognósticos precisos da morte? Será que não temos exatamente tudo aquilo que é necessário para tornar a realidade e a possibilidade de uma boa morte, uma morte sofrida e uma morte mais digna?
Claro que a decisão da suspensão dos tratamentos e o suporte de vida muitas vezes também não passam só por nós, parte de uma decisão multidisciplinar e interdisciplinar. Aquilo, contudo, é que tomar a decisão e de não iniciar ou interromper uma determinada terapêutica ou tratamento não é sinónimo de abandonar o nosso doente. Jamais o doente pode ser privado de todo o suporte terapêutico que visa o conforto e que visa alcançar a qualidade de vida no seu tempo de aproximação à morte. Eu só espero com isto é que cada um de vocês, cada um de nós, profissionais de saúde, comecem a refletir sobre esta problemática, porque isto é um desafio e o próprio tema desta mesa é os desafios que nós encontramos diariamente. Será que em favor do benefício, do tecnicismo e do conhecimento científico, tudo se deve fazer para ilimitadamente teimar que a vida prevaleça? Será que não é legítimo prolongar a vida em condições indignas e humilhantes? O que é que vocês acham? Acham que é melhor morrer vivo ou morrer morto? E a nossa realidade, falando agora aqui também um bocadinho ao nível de estatísticas, não é? É que a morte, como todos sabem, deixou de ficar em casa. A morte começou a ser institucionalizada. A morte passou a ser do hospital. Mas será que o hospital apenas se resignou a ser um lugar onde a morte acontece? Será que na realidade a instituição hospitalar já assumiu as consequências desta transferência? E será que nós, profissionais de saúde, nos preparamos para acolher esta nova realidade? Os estudos dizem que realmente 70% das pessoas que morrem no hospital morrem nos cuidados intensivos, mas entre 30% a 50% morrem depois de já terem sido considerados tratamentos fúteis e inúteis. A ciência é realmente uma característica impressionante. Tudo o que nós replicamos normalmente tem qualidade. E se tratarmos 1 milhão de pessoas e se encontrarmos o mesmo resultado, isto é científico. É medicina baseada na evidência. Mas na arte, como nós enfermeiros, quando nós replicamos a arte, vira pirataria. Portanto, tenham consciência que realmente a arte que nós damos aos nossos doentes são únicas. O ser humano não é replicável, nem é replicante. Portanto, precisamos sim de todos os conhecimentos, de todo o tecnicismo que nós aprendemos para trabalharmos numa unidade de cuidados intensivos, mas precisamos da arte, o nosso grande talento como enfermeiros, para prestar e para melhorar o nosso atendimento ao doente. Como vos disse, a morte passou a ser institucionalizada e deixou de estar em casa. E aqui trago-vos apenas uma fotografia. Como em cuidados paliativos nós tratamos os doentes com uma dignidade no final da vida. Esta senhora com um diagnóstico, não sei se dá para reparar, mas ela está a ver o pôr do sol e está deitada numa cama. Tem 44 anos, com o diagnóstico de um astrocitoma. Tem 2 filhos. E eu cheguei num turno à tarde, como enfermeira de reabilitação, e disse-lhe, vamos fazer alguns exercícios? E ela disse-me, estou cheia de dores. E então eu fui tratar o sofrimento físico dela. Administrei medicação e ela ficou confortável. E tentei tratar o sofrimento dela, tanto espiritual como emocional. E disse se ela não queria ir ver o pôr do sol. E ela disse que sim. Eu sei que isto só é permitido em determinadas unidades e graças a Deus que eu tive esse privilégio. Mas levei-a à rua, numa cama, e ela foi ver o pôr do sol. Passado 2 dias eu cheguei novamente ao serviço e disseram-me que ela tinha falecido nessa noite. Portanto, é isto que nós vamos procurar aos nossos doentes. E quando falamos em conceitos de distanásia, portanto, aquela morte, aquele encarniçamento terapêutico, muitas vezes temos que questionar a que propósito. Eutanásia já nem vai falar sobre este conceito, mas aquilo que realmente eu agora proporciono é uma ortotanásia. É uma morte em boas condições, com alívio dos sintomas tanto físicos como psicológicos. Eu sei, tenho consciência que os enfermeiros em cuidados intensivos têm imensos obstáculos. Eu sei disso, já passei por lá e realmente tinha imensos obstáculos. Aliás, eu acho que ainda nem estava muito bem desperta para esses obstáculos que só me despertaram agora nesta experiência de cuidados paliativos. Mas, graças a Deus e através de muitas formações que poderemos fazer, os enfermeiros dos cuidados intensivos começam a ter a percepção da integração nos cuidados paliativos em cuidados intensivos e que será, sim, uma mais-valia. Portanto, nascer e morrer são 2 acontecimentos da vida que paradoxalmente coexistem. Não existe morte sem ter existido vida. E agora pergunto-vos, alguém está preparado para morrer hoje? Não levantem a mão, senão eu tenho que enviar para o psicólogo ou para o psiquiatra. Não digam isso, por favor. Ninguém está preparado para morrer hoje.
porque a gente tem sempre alguma coisa que fazer. E estes doentes, na hora de saída, ou como nós, na hora de saída, temos sempre alguma coisa para fazer, arranjar o cabelo, ir à casa de banho, sei lá, ir tomar um café. Ninguém está preparado para morrer. Portanto, tenham sempre noção que a pouco e pouco nós podemos tocar e desafiar a morte. Mas para todos aqueles que estão na vanguarda da técnica e da ciência, não façam que a morte seja algo como derrota, mas sim como um processo natural de nós mesmos. E daí falamos então nos princípios bioéticos, no princípio da beneficência, que é para fazer então o bem ao doente, o princípio da não maleficência, mas que este, em questões de conflito, muitas vezes sobrepõe-se ao da beneficência, portanto não devemos provocar o mal, o princípio da autonomia, e aí podemos falar no próximo tema, que é o testamento vital, e na questão da justiça, que estabelece a equidade. Já para terminar, cuidar em fim de vida é realmente uma função privilegiada dos enfermeiros. A enfermagem, a arte e a ciência no cuidar das pessoas. Esta é realmente uma distinta oportunidade dos profissionais de saúde e muito em particular do enfermeiro assumir a sua autonomia profissional e servir a excelência de quem assim confia os seus cuidados. E eu agora vou-vos apenas dizer como é que eu consegui delinear o meu caminho em cuidados intensivos, em cuidados paliativos, porque todo o meu percurso foi salvar vidas a qualquer custo. Então peguei na palavra dignidade em fim de vida e fiz uma mnemónica, e espero que os enfermeiros de cuidados intensivos e cuidados e serviço de urgência possam pegar nesta mnemónica e daí despertar esta temática. Portanto, devemos considerar a família como uma unidade de cuidados, facilitar o apoio espiritual, promover a funcionalidade da equipa da gestão de altas, envolver os peritos na área da ética, aliviar a dor e o sofrimento, cumprir os desejos do doente e da família, acompanhar a família, rever os critérios de admissão nas unidades, que muitas vezes está mais ligado à parte médica, que os APACHs, saber e comunicar as más notícias, aliás já existe o protocolo de Buckman, promover o apoio psicológico dos profissionais de saúde, promover uma comunicação, fundamentar a decisão, promover um ambiente sereno e reformular procedimentos. E acima de tudo, não se esqueçam, é necessário começar a formar os nossos profissionais de saúde em cuidados paliativos. Suspender terapêutica não indicada, promover a privacidade, tomar decisões em equipa multidisciplinar, sinalizar dos doentes em cuidados paliativos e haver uma participação dos enfermeiros na tomada de decisão. Portanto, devemos tratar a doença e não esquecer o doente e cuidar o doente sem esquecer a pessoa, ok? E eu agora vou-vos tentar ler um bocadinho o vosso pensamento durante esta minha apresentação. Quando estivemos aqui a falar em terminalidade, o que é que vocês pensaram? Provavelmente pensaram em doentes adultos, doentes idosos, portanto, todos eles associados normalmente à terminalidade. E o que é que vocês acham? Vocês acham que a gente não deve promover a dignidade em fim de vida a estas crianças? Será que elas não precisam de dignificar a sua própria morte? E para além de ter estudado e tirar de um curso, o meu grande caminho foi através da leitura deste livro. Ainda não existe versão portuguesa, mas que eu gostaria de deixar a título só de curiosidade. É realmente uma médica, a Jessica Zitter, que é uma intensivista pura e que se começou a apaixonar também por paliativos, que é o livro Finding a Better Path to the End of the Life. É realmente um filme indicado já como Oscar de 2017, que está na Netflix. Se quiserem ver, é realmente um documentário bastante interessante e trago-vos apenas já a título de terminar 1 minuto o trailer desta grande senhora. Selena, can you squeeze my hand? Here's the reality. We were all going to die in one stand, and this woman's going to die one day. And it's good to have a little bit of a say in how. I want to be sure that she knows that we explore all the options. Every day, people become attached permanently to machines. My concern is we're going to cause more suffering without likely benefit. The other approach is let it pass naturally. Eventually, like murder, to pull her life support. I had to make the decision for myself. Didn't take me off, and if I be on my own, then that's fine. That's gotta go. Amen. How would you feel if you were not getting better on a reading machine? Good, I don't want to be on a reading machine. This is a decision, but I don't want to see that out. We're going to support you through this. She will wake up from this in a meaningful way. Knowing at some point I gotta get to that reality, and now it's here.
gostaria de agradecer a todos os meus doentes terminais, a todos aqueles doentes que ainda ambicionam uma morte digna, porque foram realmente eles os grandes motivadores desta minha apresentação. Porque acreditem que nós só vivemos uma vez e só morremos uma vez. E acredito que pode haver profissionais, a partir de agora e de sempre, que acreditem que a morte é ainda um dia que vale a pena viver. Obrigada. A enfermeira Ana fez-nos uma apresentação excelente, contou-nos aqui como é que foi, passado o choque inicial de cuidar de doentes em cuidados intensivos, para passar a cuidar de doentes em cuidados paliativos. Constatou que uns e outros lidavam com a sua terminalidade. Falou-nos da complementariedade de cuidados intensivos e cuidados paliativos. E falou-nos também das diferentes dimensões do sofrimento e como nós não nos podemos esquecer que temos que ajudar o doente, cuidar do doente, atendendo a essas dimensões todas. Alertou-nos para a importância da experiência profissional, mas também do conhecimento, de fazer formação, de sabermos mais sobre a área, sobre as nossas áreas de intervenção e a especificidade dos doentes de acordo com a situação que vivem. Deixou-nos tópicos para reflexão e provavelmente retomaremos no debate.